E aí, pessoas da paz? Hoje nós vamos falar do Shadow Lady, com arte de Eugênio Colonese e roteiro de Franco de Rosa. Esse quadrinho, ele é um pouquinho mais interessante, não tanto no quesito da personagem em si e tal, mas no fato de que ele serve para a gente ter uma certa visão do que era o quadrinho brasileiro na década de 70, por ali, onde o Eugênio Colonese foi um dos grandes nomes dessa época no Brasil. Ele era um artista italiano e fez muitos trabalhos na época com material de horror e material mais adulto, né? Conteúdo sexual. Então, alguns dos grandes trabalhos dele na época foram com a Mirza e o Morto do Pântano, né? Então, aqui a gente tem uma certa noção de como era esse trabalho. Isso aqui já foi uma das últimas coisas que o Eugênio Colonese fez. Infelizmente, ele veio a falecer, né? Acho que foi em 2008. Mas a gente aqui tem uma noção boa de como era a qualidade do trabalho dele. Então, vamos começar. O que acontece? Quando é uma arte do Eugênio Colonese, você pode esperar sangue, você pode esperar um pouco de violência e você pode esperar cenas assim, pin-ups, moças bonitas. Isso era bem o foco do quadrinho brasileiro durante seus anos dourados. Eu acho que mesmo lá fora tem voltado a ser o caso também. Mas, embora a gente não conhece muito sobre a Shadow Lady, a gente só sabe que ela é uma mulher que foi abusada sexualmente também. E depois disso ela decidiu perseguir criminosos e que cometem crimes sexuais para matá-los, né? Na primeira história a gente tem como se fosse meio que uma origem, talvez, onde ela falha, ela não consegue pegar o cara, pelo menos não inicialmente, ela não consegue pegar o cara, e ele foge de moto. Mas eu acho que a gente logo percebe que isso não vai demorar muito para ela reverter a situação. Então ela sai ferida, e aí nós conhecemos um pouquinho mais de como ela, uma parceira que ela tem, que ajuda ela com... Aqui a gente pode ver ela sem a máscara, e aquela imagem da Mirza vem em mente na hora. Nesse momento em diante é quando a personagem descobre a pólvora. E a partir daí é só alegria. Bom, ela realmente é uma vigilante. Ela é uma pessoa que está aqui exclusivamente para matar esses criminosos. Mas quando a gente vê uma ilustração desse tipo, me dá a impressão de que havia a intenção de transformar ela em algo maior. Mas não houve tempo, né? E talvez não houve muita chance por parte do Eugênio. Que eu saiba, ele meio que criou ela meio no estilo... Ele e o Franco de Rosa criaram ela meio que no estilo de um OC, né? Que a gente vê hoje em dia tanto em DeviantArt e tal. E eles usavam ela bastante. Até que chegou uma hora que eles decidiram fazer algumas histórias com ela. E aí, esse quadrinho tem duas, né? Uma onde a gente meio que é uma semi-história de origem dela. Que não é bem a história de origem, mas como se fosse... a primeira grande vitória dela no combate. E a outra já tem um tom diferente. Essa história aqui já é bem mais parecida com os trabalhos que o Colonese fazia na década de 70, acho que 80 também, com aqueles trabalhos, com aqueles quadrinhos que eu falei, que é Mirza e o Morto do Pântano, que é muito violentos, com nudismo, essas coisas. A arte dele continua muito bonita aqui, mas eu acho que a gente já pode ver que ele já tinha um pouco mais de dificuldade para terminar o trabalho, né? Mas ainda assim, muito bonito. Era um grande profissional. Quanto ao roteiro, como falei, a gente tem uma presença muito pequena da personagem, são apenas duas histórias. Não tem muito o que... Não é falado
nada sobre ela diretamente, a gente já vê a ação acontecendo, mas é uma ação eficiente, é uma arte muito bonita. Esse quadrinho ele tem para mim uma função de, ele consegue entreter, mesmo sendo muito pequeno, né? Mas ele também tem uma função de resgatar um pedaço muito interessante da história do quadrinho brasileiro, onde a gente tinha muito dessas histórias de ação para adultos, entendeu? Que era meio que a base do nosso mercado por muito tempo. A gente tinha quadrinhos de para mais infantis e tal, mas se você pega algo como o Garra Cinzenta mesmo, que eu já falei aqui anteriormente, você vê que a ideia do quadrinho brasileiro parece que sempre foi aquele misto de ação com algo mais sensual, e a gente... E meio que assim, preto e branco também, mas nós temos artistas que conseguem fazer trabalhos incríveis no preto e branco. E esse quadrinho serve pra gente ter uma boa ideia de como as coisas eram naquela época, porque tanto Franco de Rosa quanto o Eugênio Colonense já trabalharam bastante nesses quadrinhos clássicos. Então, assim, é meio que um pequeno baú de tesouros da história. A gente tem aqui alguns textos contando sobre como era aqui o Morto do Pântano, do Eugênio Colonense na época. Há algumas artes soltas, mas o que eu realmente, aqui falando um pouco do Franco de Rosa, o que eu realmente gostaria de ver, honestamente, era que essa personagem, como aconteceu com o Garra Cinzenta, talvez tivesse uma segunda chance na mão de algum outro artista, porque, embora é uma personagem relativamente simples, né? Às vezes é tudo que você precisa. Nas mãos certas você consegue fazer um material divertido e interessante. Quem sabe um dia, né? A gente já viu acontecer antes. Mas é isso. Um quadrinho bonito, embora curto, que serve pra gente ter uma ideia de como as coisas já foram. Até.